Será que eles podem só se defender quando eles são atacados? Ou será que eles podem atacar quando eles quiserem? Será que é por isso então que essas histórias são tão ocultas? As aparições de Medjugorje foram mesmo aparições da Virgem Maria? Ou será que seriam disfarces de inteligências extraterrestres tentando se comunicar com a humanidade? Bom, tudo isso existe um documento desclassificado da CIA que afirma que 23 soldados da União Soviética foram transformados em pedra por um OVNI. Ai, gente, como assim? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena doida de pedra favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Canal esse, inclusive, que tem um irmão mais novo. Se você ainda não está inscrito no canal de Shorts, inscreva-se porque você vai adorar as notícias e os causos de mistérios que eu conto por lá. Agora, senta teu bundão aí e se prepara para ouvir mais esse caso macabro de hoje. Um relatório da CIA, da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, um documento que foi desclassificado, emergindo diretamente das sombras dos arquivos secretos. Arquivos que falam sobre a KGB, a temível agência de espionagem da União Soviética, um dos órgãos mais sombrios do mundo e que guarda segredos que nunca serão revelados, revelou uma tradução de um dossiê da KGB que detalha um incidente tão chocante, tão fora da nossa compreensão da realidade, que é impossível não ficar chocado. Um incidente que não apenas confirma a existência de vida extraterrestre, mas também a existência de armas extraterrestres que tornam as nossas armas meras ferramentas de brinquedo. Uma mistura de Marte Ataca com a Guerra dos Mundos, sabe aqueles dois filmes? Pois é, essa nossa história começa lá atrás e se passa na Sibéria, num lugar imenso, mas muito grande, mas você não faz ideia de como é grande, e um lugar bem gelado também, ou seja, o lugar perfeito para esconder segredos. Nós estamos no final dos anos 1980, em um exercício militar de rotina. Soldados russos treinados para a guerra percebem algo muito estranho no céu, algo que desafia a aerodinâmica conhecida. Eu tô falando de um disco liso, sem asas, sem propulsores visíveis. É óbvio, eu tô falando de um OVNI. Mas afinal de contas, por que esse OVNI estava lá? Será que esse OVNI estava espionando alguma coisa, observando essa própria missão desses militares? Ou será que ele estava procurando alguma coisa? É então que um soldado totalmente descontrolado lança um míssil em direção a esse OVNI, e esse OVNI, esse disco, é atingido. E ao ser atingido, ele cai. É um artefato alienígena que supostamente é invulnerável, abatido por tecnologia humana. Faz algum sentido? Bom, essa história é estranha, mas vamos continuar. Porque, de acordo com o documento da CIA, esse OVNI não se estraçalha em 1000 pedaços quando cai no chão, não. Diferentemente dos nossos aviões, ele pousa, talvez em um pouso forçado, mas controlado o suficiente para que algo consiga sair vivo de dentro dele. E afinal de contas, o que sai de dentro dele? O que sai de lá são 5 criaturas humanoides. Não tô falando de homenzinhos verdes cabeçudos com olhos estranhos e aparências disformes. Eu estou falando de seres humanoides, muito parecidos conosco, muito parecidos com os humanos. E de acordo com esse relatório da CIA, as criaturas teriam emitido uma luz, uma luminosidade tão intensa, tão antinatural, que essa luz penetrou na carne, nos ossos e até na própria essência desses soldados. E, em um instante, 23 deles foram transformados. Eu não tô falando que eles morreram, não, tá? Eu não tô falando que eles foram desintegrados. Eu estou falando, sim, que eles foram transformados em pedras. Eles foram petrificados. E seus corpos, suas armas, sua expressão de terror e surpresa, tudo foi congelado e tudo virou pedra. Seria tipo uma espécie de arma de energia que reestrutura a matéria, que transforma o orgânico no inorgânico, algo que certamente desafia as leis da física que nós conhecemos. E isso não é tecnologia avançada não, tá? Isso é algo que beira a magia da transmutação, a própria alquimia. Apenas 2 militares teriam sobrevivido a esse ataque e a pergunta que não quer calar é: por que esses militares sobreviveram a esse ataque? Bom, de acordo com o próprio documento,
eles sobreviveram porque eles estavam em uma área sombreada por uma árvore, ou seja, uma área com sombra. E a sombra não foi suficientemente capaz de deter essa tecnologia que pôde petrificar 23 homens? Como assim? Alguns acreditam que esses dois caras sobreviveram porque essa seria uma desculpa conveniente para explicar por que alguns viveram para contar a história. Ou, mais precisamente, para que a história vazasse, né? Porque, afinal de contas, se não tivesse testemunha viva, como que a gente ia saber o que aconteceu, não é? Mas aí, o que esses dois caras que sobreviveram viram? O que eles sentiram? E, principalmente, o que eles contaram para a KGB dessa experiência louca? E a pergunta mais importante de todas aqui: por que eles também não foram petrificados? Seria uma falha na arma alienígena ou uma demonstração deliberada para que houvesse testemunhas, para que a mensagem de seu poder fosse clara? Bom, a KGB não perdeu tempo. Os corpos petrificados lá e os destroços da nave, tudo que sobrou desse ritual macabro foi recolhido para uma instalação científica secreta que fica próxima à cidade de Moscou. Eles queriam estudar, eles queriam entender, eles queriam talvez, e inclusive essa é a parte mais sombria da história, queriam replicar essa tecnologia de alguma forma. Mas afinal de contas, será que eles conseguiram? E principalmente, qual era o propósito de uma nave alienígena na Sibéria? Será que eles estavam em missão de reconhecimento? Será que eles estavam extraindo recursos? Será que eles eram apenas curiosos, passando por ali, observando o comportamento humano? E afinal de contas, por que eles reagiram com tanta brutalidade? Será que foi só autodefesa? Será que foi uma demonstração de superioridade por parte deles? Ou uma punição premeditada pela audácia humana em atacá-los? Essa arma de luz, será que ela é específica para humanos? Ou será que ela pode petrificar toda e qualquer forma de vida que existe? Ou petrificar outras coisas, como objetos inanimados, por exemplo? E, principalmente, os documentos da CIA, eles são realmente autênticos? Ou seriam eles apenas uma imensa operação de desinformação? Sei lá, uma forma de plantar o medo, de testar a reação do público mesmo, ou de desviar a nossa atenção para algo ainda mais sinistro que talvez estivesse acontecendo ali nos bastidores. E principalmente, por que o vazamento dessa informação aconteceu apenas após o colapso da União Soviética? Bom, são muitas perguntas, não é mesmo? O relatório oficial da CIA, no final, concluiu: se o arquivo da KGB for verdadeiro, trata-se de um caso extremamente ameaçador. A palavra ameaçador ressoa como um sinal de alarme, né? E não apenas sobre a existência de alienígenas, mas também sobre o reconhecimento de que eles possuem armas e tecnologias que vão além de todas as tecnologias que nós temos e de todas as nossas suposições daquilo que eles têm como tecnologia. Será que eles podem só se defender quando eles são atacados? Ou será que eles podem atacar quando eles quiserem? Será que é por isso então que essas histórias são tão ocultas? Bom, a pergunta mais importante desse caso todo é: será que esse caso é real? Será que isso é uma conspiração real? De onde tudo isso saiu? Bom, o relatório oficial da CIA foi publicado num jornal ucraniano, mas não apenas um jornal de notícias. Eu tô falando de um periódico científico ucraniano. E a gente não sabe se essa história é uma história real ou se essa é uma história plantada. Mas mesmo que essa história for plantada, mesmo que alguém tivesse criado ela, com certeza alguém criou essa história com um objetivo sombrio. Porque pense, imagine o impacto dessa história na psique coletiva. Ela alimenta o medo primordial do desconhecido, alimenta essa vulnerabilidade da humanidade diante de algo que é tão vasto e tão inatingível. E para os poderes estabelecidos do nosso planeta, o medo é uma ferramenta muito poderosa. Vocês sabem, eu sempre falo sobre isso aqui. Em todo caso, mesmo eu não acreditando na maioria desses casos e achando que esses casos são criados por uma máquina muito engenhosa para plantar o medo e o caos nas pessoas, eu fico sempre me perguntando: se esse caso não é real, por que ele haveria de aparecer em um relatório oficial da CIA?